Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico, né? Para continuidade. Hoje, 19 de 3 de março, né? E nós estamos estudando as parábolas de Jesus já há algum tempo. E nós estamos, esse é o terceiro dia, onde nós estamos estudando a parábola do rico e do Lázaro. E nós vamos ler agora, a partir do versículo 22. E aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, meu Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua graça. Pedimos ser conosco, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. O Espírito Santo, nas Tuas mãos estamos. Amém. Então, nós temos estudado as parábolas, né? E temos visto que era um método muito eficiente de Jesus Cristo ao ensinar a palavra de Deus. Então, nesse texto, nós já vimos, quando a gente vai estudar um texto, a gente tem que ver qual a lição, qual a teologia que está ali por trás. E nós vimos aqui que a teologia dos dias de Jesus ensinava que a pessoa que era descendente de Abraão, ela já tinha a entrada no paraíso. E bastava ser descendente físico. Também era ensinado que um dos sinais da pessoa estar alinhada, em sintonia com Deus, era ela ter saúde e ela ter muito dinheiro. Era o que hoje é conhecido como teologia da prosperidade. Deixa eu tirar esse negócio daqui.
E Jesus chega e ele vai ensinar outra coisa. E ele vai dizer que aquela compreensão, aquela teologia, aquela crença a respeito de Deus, da liderança dos seus dias, ela não está indo pelo caminho certo. E Jesus vai dizer que o simples fato de uma pessoa ser descendente de Abraão fisicamente não o torna digno do paraíso. E também que o simples fato da pessoa ter bens, ser próspera e ter boa saúde não é evidência de que ela está do lado de Deus. E nós vimos também que as pessoas pegavam isso, né, acreditavam que a pobreza e a doença eram sinais ou sintomas de que a pessoa era um pecador e que por isso estava sendo castigada. Isso é uma tradição que muitas religiões têm até hoje. E muitos ditos cristãos pensam assim. Então Jesus conta esta parábola. E nós vimos a primeira fase, não é? Onde eles ainda estão vivos, que existe uma porta que os separa, né? Que um está dentro da casa, do outro lado da porta, um está do lado de fora. Um está na alegria, o outro está no sofrimento. Um não tem importunação, tem bajulação, o outro tem os cães, que não são os cães como a gente imagina aqui, né? Ou como na figura, né, que desenharam de São Lázaro, os cães fazendo um favor a ele. Os cães não estavam fazendo favor. Os cães na Palestina eram animais imundos e que viviam atacando as pessoas e que eram carniceiros, assim, de comer lixo. Então eles estavam indo ali dar uma lambida naquele homem, mas o desejo não era de ajudar, né? Mas era de saber se eles podiam devorá-lo, se eles podiam transformá-lo num almoço. E aí Jesus conta a história de que eles morreram, e nós vimos que a questão aqui não se trata nem de se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, nem se é do céu ou do inferno, mas a questão é soteriológica, ou seja, da salvação, da soteria, que é salvação. Então nós vimos que na tradição religiosa, a teologia, ou seja, o ensino, a doutrina, a crença, era: sou filho de Abraão, então eu vou para o céu. Então eu não preciso observar as escrituras, então eu não preciso amadurecer, então eu não preciso crescer, então eu não preciso mudar, eu já sou o abençoado. Os demais não são. E se além de ser descendente de Abraão, eu tenho riqueza e tenho muita saúde, isso é evidência de que eu estou em sintonia, em harmonia, em obediência a Deus. Então essa era a crença. E aí Jesus conta a primeira parte dessa história do lado de cá, de como as pessoas veem. E que o outro era amaldiçoado. Então Jesus vai mostrar que isso não é verdade, que essa doutrina a respeito da bem-aventurança eterna, da salvação, não vai, Ramon, Deus abençoe, né?
É o Ramon ou é a Nilde que está aí? Acho que é o Ramon. Né? Então, nós vimos que a questão é, como é a salvação? Salvação porque eu sou filho de Abraão? A salvação não importa se eu ando de acordo com a vontade de Deus ou não, ou se eu tenho que olhar, se eu não posso confiar na religiosidade, na descendência física de Abraão, porque essas duas teologias vão sempre se defrontar. A salvação pela fé em Jesus ou a salvação pelas obras. Oi, Ramon, Deus abençoe. Abraço para a Nilde, abraço para o Engancho. Então agora, nós vimos que na live de ontem, no estudo bíblico, nós vimos que o rico, ele descobre que do outro lado da vida as coisas se invertem. Ele está no inferno. E nós vimos que ele foi para o inferno não porque ele era rico. E nem o pobre foi para o céu, para o seio de Abraão, porque era pobre. Mas sim, o rico foi para o céu porque não fez o que deveria ter feito. Não foi o que deveria ter sido. E não examinou o que deveria ter examinado, as Escrituras. Então levou uma vida de uma crença equivocada, sem nunca submeter essa crença às Escrituras Sagradas, para saber se ele estava certo ou errado. Então negligenciou no que era mais importante. E aí agora, como ele nunca se arrependeu, como ele nunca mostrou frutos de arrependimento, ele tinha uma religião, ele não matava, ele não é acusado de matar, de roubar. Mas esse homem está no inferno agora. E estando no inferno, ele vê Abraão longe. Então nós vimos ontem que o que a doutrina dele, que ele tinha aprendido, ensinava, é que ele ia estar pertinho, no banquete escatológico, ou seja, no banquete do final. Acreditava-se e acredita-se que no final, quando o Messias viesse, os judeus estariam à roda de um banquete celestial, e nesse banquete estava Abraão, e quem estivesse perto de Abraão, Deus abençoe Robson, abraço para a irmã Jaqueline, para o Tibério, para a Amanda. Então, aquele homem, todo mundo esperava. Então, do lado de cada existência, todo mundo imagina que aquele rico, cheio de saúde, está agora ao lado de Abraão, bem deitado no peito de Abraão, que era o lugar de honra. Mas Jesus diz, pessoal, o negócio não era assim não. O bicho pegou para ele. Jesus disse, e no inferno, quando Jesus conta isso aí, os ouvintes devem ter se arrepiado. Espera aí. O rico, o religioso, o próspero, ele foi para o inferno depois de morto? Que história é essa? Então os religiosos devem ter ficado logo tudo se mordendo. Isso é heresia. Não pode uma pessoa filha de Abraão, descendente de Abraão, porque essa era a crença deles, que Abraão tinha cumprido a lei e, portanto, todos os descendentes de Abraão tinham entrada no paraíso. E aí Jesus disse, olha, a entrada que esse homem teve não foi no paraíso. Esse homem entrou, foi no inferno. Ele entrou, não foi numa fria, ele entrou numa quente. E aí o povo, a partir daí, até então, o povo está tudo acompanhando o raciocínio de Jesus e dizendo amém. É assim mesmo.
Mas a partir de então, agora o rico no inferno é como hoje, para muita gente, né? E o rico não vai para o inferno, como eu já disse, porque é rico. Aí nós vimos que Abraão agora, ele vai fazer uma oração. Né? Ele vai fazer duas orações que não são respondidas. Né? A primeira oração, nós já vimos ontem, ele diz: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então nós vimos ontem que mesmo depois de morto ele ainda tinha mania de superioridade. Manda esse homem aí vir me servir. E agora, veja que como as coisas mudam. Quando, antes da morte, o Lázaro tinha necessidade das coisas mínimas, que era o pão usado como guardanapo para limpar os dedos e jogar em cima da mesa. Ele queria comer aquele pedaço de pão. Mas ninguém lhe dava nada. E agora as coisas invertem. O rico, que o pessoal imaginava que estava no céu, eu até disse ontem que se a gente fosse fazer funeral desse jeito, o pessoal não queria. Porque quando o povo morre, todo mundo vira bonzinho. Era um pai de família, era maravilhoso, era santo, era um homem de bem, todo mundo fala bem, né? Todo mundo chora. Mas Jesus chega e diz: olha, esse homem aqui não foi para o céu, não. Esse homem foi para o inferno. E lá no inferno, aí Jesus complica mais as coisas. Porque hoje Jesus, para gostar de complicar as coisas, Jesus diz assim: ele viu Abraão de longe, lá bem longe. O fariseu deve ter ficado doido. Está assim: rapaz, como é que pode? Onde já se viu um filho de Abraão longe e rico e com saúde? Então ele estava em sintonia com Deus. Jesus vai dizer não. Aí Jesus complica mais ainda quando diz: sabe quem é que estava perto? O Lázaro, o Eliazar, o que Deus socorreu, o que Deus ajudou. Era o Lázaro que estava perto. Aí pronto. Aí os fariseus devem ter endoidado. Aí agora todo mundo queimou ruim. Todo mundo agora ficou doido. Não pode. Como é que uma pessoa que estava doente, veja como uma crença errada pode fazer uma vida toda errada. Por isso que eu sempre vou bater na tecla: estuda, estude, procure conhecer a vontade de Deus, ore. O salmista diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E Paulo disse: ilumina o nosso entendimento, para que conheçamos a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede a todo entendimento, do amor de Cristo. Então nós devemos dizer: Senhor, eu quero entender, eu quero conhecer o que está por trás. Eu já disse que sempre a Bíblia, ela não foi escrita só para nos contar a história. Ela foi escrita para refutar uma teologia errada e explicar uma teologia certa. Então, a crença teológica desse povo era: nós somos filhos de Deus porque somos filhos de Abraão. E, em sendo filhos de Abraão, nós vamos morar no paraíso. E, em sendo filhos de Abraão, nós somos prósperos, ricos e cheios de saúde. Então, essa era a crença deles. E era isso que eles ensinavam. E eles diziam: quando você vê alguém pobre e doente, essa pessoa é um pecador e está longe de Deus. Então, baseado nesse ensino, nesta teologia,
eles viviam a vida. Porque eu e você vamos viver de acordo com aquilo que nós cremos. E aí, quando eles olhavam para alguém rico, para alguém sadio, eles diziam: esse aí está em sintonia com Deus, esse aí é obediente, esse aí ama a Deus. Quando eles olhavam e viam um pobre, eles diziam assim: não, esse aí não merece nem a esmola. Esse aí está passando isso porque cometeu pecado. Até hoje o pessoal pensa. E ele está pagando o pato. E aí assim eles viviam. Porque era uma maneira de se justificar. Eles eram ricos. Então eles queriam estar do lado de Deus. Então muita gente usa a religião para se justificar. A teologia da prosperidade muitas vezes é usada por muitos pregadores para justificar os seus milhões no banco. Certo? Teve um que foi para Marília Gabriela, e ele disse: eu não sou milionário não, eu tenho 4 milhões. Ora mais, para ser milionário, meu amigo, não precisa ter, basta ter mais de 1 milhão. O nome já está dizendo milionário, é quem tem de 1 milhão para lá. Então se você tem 4 milhões, você é milionário. Então, se eu tivesse 1 milhão, eu seria milionário. Então a pessoa tem 4 milhões e diz: olha, eu não sou milionário. É o fim do mundo. Então o que acontece? Agora, Jesus vai dizer: olha, o fato de uma pessoa ser rica e ser saudável e ser descendente de Abraão não garante que ela vai morar no céu. Não garante que ela vai ter entrado no paraíso. Ela tem que ter se arrependido, mostrado sinal de arrependimento, assim como Abraão, que ouviu a voz de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele larga as coisas, larga o paganismo, larga os seus deuses e vai andar agora com Deus. Então Jesus chega e diz: vocês entenderam o negócio errado. Vocês têm que examinar as escrituras. Vocês leem, mas você dizer assim: rapaz, esse povo lia a Bíblia todo dia. Esse povo tinha os filactérios, que eram as tiras de couro com os textos escritos. E cada dia Jesus diz: vocês alargam as franjas e os filactérios. Cada dia o texto vinha com a fonte maior. Cada dia o texto vinha com a fonte maior. Então cada dia eles pareciam uma Bíblia ambulante. No seio deles tinham os escribas, aqueles que copiavam, que sabiam quantas letras tinha um livro, que copiavam várias vezes. Então esse povo, mesmo assim, nunca compreendeu a Bíblia. E nós temos um monte de gente que lê a Bíblia todo dia. Um monte de gente que vive dentro de igreja e que infelizmente ainda não entendeu nada. E um monte de gente que fez curso de teologia e que também não entendeu nada. Porque não ensinaram a ele uma teologia madura. Mas ensinaram a ele apenas a teologia da denominação dele. Então ele não aprendeu a pensar, ele não aprendeu a fazer exegese, ele não aprendeu a interpretar o texto direito. E aí o que acontece? Agora, Jesus está dizendo: olha, esse rico está longe e o Eleazar, que era o Lázaro, está perto. E aí o povo fica assim. E agora vocês vão ver o Eleazar orando, o rico orando.
Aí ele diz, olha pai, quero que o senhor mande. Veja que ele não mudou, ele ainda continua com a história de mandar. Ele ainda acredita que mesmo no além tem a hierarquia, tem o que manda e o que obedece. E que ele ainda pode usar Lázaro. Então ele agora está necessitando de água. Assim como Lázaro aqui na terra estava no portão e precisava das migalhas. E aquele portão, né, mostrava a distância abissal que havia entre os dois, enquanto um estava na calçada, o outro estava numa casa luxuosa. Enquanto um estava doente, o outro estava com saúde para dar e vender. Enquanto um não tinha amigos, o outro tinha amigos demais. Enquanto um desejava comer os pedaços de pães que as pessoas usavam para limpar os dedos como guardanapo e jogavam em cima da mesa, o outro tinha fazão, o outro tinha pernil, o outro tinha todo tipo de comida gostosa. Enquanto um não tinha família, talvez nem casou, porque ninguém queria um doente, nem emprego, o outro tinha muito dinheiro, muita saúde, família. Mas lá do outro lado, né, o que acontece agora? Diz assim, né, e clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então é a primeira oração dele. Veja, ele chama Abraão de pai, então ele era religioso, ele não era um ímpio. Porque o grande problema nosso é a gente pensar que quem vai para o inferno é um grupo de pessoas que já foram, coitados, excluídos. A pessoa diz prostituta, usuário de droga, homossexual. Só essa turma que vai para o inferno. O pessoal pensa que é assim. Não, pai, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, então eu não vou para o inferno. Então eu tenho garantida a entrada no céu. Vão pregar para quem anda nu, para quem anda bebendo, para quem anda matando, para quem é homossexual, para quem anda se prostituindo. Não é assim não. O pessoal pensa que já elegeram quem vai para o inferno. São os homossexuais, as prostitutas. Nos dias de Jesus, foi essa turma que se voltou para Jesus. Foi essa turma que Jesus disse, as prostitutas e os publicanos, os corruptos, eles se arrependeram. Vocês, não. Porque o bichinho difícil é religioso. Religioso, eu vou dizer uma coisa, a pessoa quando tem uma religião, rapaz, ela se torna endurecida, ela não quer examinar a sua própria vida. E ela acha que tudo já está bem. Só vai descobrir quando for tarde. Né? Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, para não descobrir quando estiver lá no inferno. Então, o que acontece? Disse Abraão, filho. Abraão não negou que ele era descendente. Não? Disse, filho, olha a ternura. Deus nunca, meu amigo, trata a gente de forma ruim. Deus sempre trata a gente com ternura, com amor. O problema não está do lado de lá. O problema está do lado de cá. O problema nunca está em Deus. O problema sempre está em nós. Deus diz, filho, você está me pedindo socorro, não é? Lembra-te. Então agora vamos rememorar. Vamos exercitar a memória que você não quis. Vamos lembrar? Você fez uma escolha. Você escolheu a religião, você escolheu a riqueza, você escolheu as festas, você escolheu o mundo e você teve tudo isso. Foi ou não foi? Certo ou errado? Ele fez a escolha. Jesus disse, quem ganhar esta vida, perderá a outra.
quem perder essa vida por amor da outra, ganhará. Então, eu e você temos que fazer a nossa escolha. Aquele homem fez a escolha dele. E Abraão está respondendo para ele: filho, estou dizendo que você não é meu descendente. Eu estou dizendo que a sua escolha você fez e você já recebeu. Você foi rico. Você teve casa boa. Você teve uma mulher bonita, muitos amigos, muita fartura. Era respeitado. Era tido como um religioso. Você escolheu o lado de lá da existência. Aí ele diz assim: lembra-te. Deus quer que a gente se lembre. Deus não esquece, não. Né? Aí ele diz assim: e Lázaro, igualmente os males. Ou seja, o tanto que você tinha de coisa boa, o Lázaro tinha de coisa ruim. Vocês eram iguais. Iguais. Né? Enquanto você tinha tudo de bom, ele recebeu tudo de ruim. Ele tinha tudo para ser ateu. Ele tinha tudo para não crer. Ele tinha tudo para não confiar. Ele tinha tudo para murmurar. Mas ele não fez. Aí ele diz assim: agora, porém, ele está consolado e tu atormentado. Ou seja, cada um vai receber segundo a escolha. Então Jesus disse que não é porque eu sou religioso, não é porque eu descendo de alguém, não é porque eu sou protestante, católico ou ortodoxo, mas sim que escolha eu fiz. Se eu resolvi viver para Deus e na direção do próximo, ou se eu resolvi viver para mim, satisfazendo os meus desejos e as minhas vontades. Então aquele homem, cada um dos dois, em vida fez uma escolha. Não foi depois da morte. Tem gente que está tentando, esperando morrer para do outro lado chegar e fazer uma escolha. Não, quando eu morrer, eu faço a escolha. Pois quando você for viajar, certo? Num ônibus ou no avião, diga, né, quando você entrar, e a pessoa vier: cadê o bilhete? Você diga: não, quando chegar eu pago. Veja se ele deixa você ir. Quando você entrar no avião, e a pessoa chegar, né, você diga: não, quando o avião aterrissar eu pago. Veja se você entra, se você passa pelo menos do check-in. Mas tem muita gente que quer resolver a questão quando estiver do outro lado da vida. Não, não é no fim da viagem que você resolve, é no começo. É aqui que a gente escolhe. É aqui que a gente decide o tipo de vida. Se a gente quer os prazeres do mundo, as glórias do mundo, a fama do mundo, o bem-estar, aquilo que o mundo pode nos proporcionar, e esquecer de Deus, e se bastar, e ser autossuficiente, e esquecer do mundo, e fechar os olhos para o que sofre, fechar os olhos para o que está na miséria. Porque quantos de nós, e agora eu vou, protestantes de confissão evangélica, temos dito que amamos a Deus e temos visto as pessoas embriagadas, drogadas, na miséria. Quanta gente não está hoje sem ter o que comer, porque ninguém é capaz de olhar para aquela pessoa. Por quê? Porque ele foi ensinado assim.
A salvação é pela graça. É o que Bonhoeffer chama de graça barata. Aí como ele foi ensinado que a salvação era pela graça, ele acha, ele entendeu que ele não precisa ajudar ninguém. Porque se assim o fizesse, ele estaria tentando comprar a salvação. Não. Ele não entendeu nada. Que porque ele é salvo, agora ele é a mão de Deus. Ele é o instrumento que Deus usa. A pessoa diz assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Aí ouve ele pregando o evangelho e anunciando, diz, oh Deus, obrigado. A pessoa está com fome, faminta, desesperada, surtada com esse lockdown, a pandemia. A pessoa está dentro de casa, olha para um canto e para outro, não tem o que comer. E aí ela pede, Senhor, tenha misericórdia, os meninos já estão chorando. Aí chega lá um homem de Deus, uma mulher de Deus e diz, eu vi, eu observei, eu vi que você tem filhos, eu vi que há muitos dias você não sai de casa, eu já conheço você, eu sei que você trabalhava vendendo e está com muito tempo que você não sai para vender nada. E aí eu vim aqui trazer um pouco do que Deus me deu. Eu vim dividir o feijão contigo. Eu vim dividir aqui o saco de bolacha. Eu vim dividir o pão. E a pessoa levanta os olhos para o céu e diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque tu ouvistes o meu clamor, as minhas preces, a minha oração. Porque é aquela pessoa que não tinha uma roupa, que não tinha um sapato, aquela pessoa que durante essa chuva, a casa estava cheia de goteira, a casa estava caindo. Aí uma pessoa chega e olha e vê. Porque quando você é cristão, você começa a perceber o que está ao seu redor. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. É impossível você ser luz e ter luz de Cristo e não enxergar. Tiago diz assim, como é que pode alguém ter fé e ver o outro passando fome, passando necessidade, passando frio, e dizer assim, vai, aquentai e fartai, e o Senhor te abençoe. É o que muita gente faz hoje. Porque imagina o seguinte, eu fui salvo pela graça, e eu não sei que graça é essa, que não leva a gente a mudar. Por isso que Bonhoeffer diz que é uma graça barata. Porque a verdadeira graça de Deus perpassa a nossa alma. Porque a verdadeira graça de Deus nos faz servir a Deus na direção do próximo. Porque a verdadeira graça de Deus não confia em si mesmo. Porque a gente não comete, quem foi alcançado pela graça não conhece, não reconhece a si mesmo como bom, como o autossuficiente. Quem reconhece a graça de Deus é como aquele Lázaro. Ele fica calado, ele confia em Deus. Então, o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo e o que nós estamos principalmente sendo para mostrar que nós não estamos equivocados, para mostrar que nós realmente somos filhos de Deus e que fomos alcançados por sua maravilhosa graça. Nós temos que pensar. Abraão disse, lembra-te, filho, lembra da escolha? E você, que escolha você fez?
Que escolha eu fiz? O que é que eu busco? Eu busco o meu prazer, a minha alegria, porque mesmo depois de morto ele está pensando só nele. Olha a oração que ele faz. Aí assim, e além disso, tudo, além de você já ter feito sua escolha, ele disse, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, existe um abismo enorme, que era aquela porta lá. O rico estava do lado de dentro, o pobre estava do lado de fora. Agora, o Lázaro está do lado de dentro, está no banquete, e o outro está morrendo de sede do lado de fora, em tormento. Então, enquanto o Lázaro aqui sofria, o rico se regalava. E o rico nunca olhou para aquele coitado, ele é invisível. Talvez tenha passado de quem mandou pecar. Quem mandou pecar. E aí tinha um abismo. A morte é como aquela deusa grega, a Medusa. Ela petrifica. O que é isso? Do jeito que a gente morre, é assim que a gente vai passar a eternidade. Se a gente morre com Deus, é com Ele que a gente vai passar a eternidade. Se no momento da nossa morte nós estamos sem Deus, é sem Ele que nós vamos passar a eternidade. Então lembre disso. A morte, ela cristaliza o nosso estado. Depois da morte, não há mais mudança de estado. Então, do jeito que eu morrer, no estado em que eu morrer, é o estado que eu vou ficar para a eternidade. Se eu morro com Deus, em obediência a Deus, tendo experimentado o arrependimento, é do lado dele que eu vou ficar. Se eu morro sem Deus, se o meu Deus eram os bens, as riquezas, se eu só usava Deus da boca para fora, eu colocava o nome assim, Filho de Deus no Facebook, mas embaixo eu estava quase nu, porque eu vejo tanta gente assim, que bota filha do rei, aí embaixo está quase nua. Eu não sei que rei é esse, que não governa nada. Então, nós temos o hábito de falar muito de Deus, mas da boca para fora. E aí, ele diz, olha, agora a situação não pode mais ser revertida. O autor aos Hebreus diz, a morte, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Ou seja, morreu, meu amigo. Não vai desaparecer, mas vai continuar do jeito que estava. Morreu com Deus ficará. Morreu sem Deus passará a eternidade. É muito importante que a gente creia nisso. E aí ele diz assim, então replicou, agora é a segunda, é a réplica. Parece as eleições, né? Tem a fala, aí tem a réplica e depois tem a tréplica. Então esse aqui, ele não se... Ele pediu por ele, o pai disse, ó, você não tem mais jeito não. Então ele lembrou do povo da casa dele. Esse homem continua sendo egoísta, ele não diz assim, pai, olha para esse mundo. E como nós, muitas vezes, somos desse jeito, a gente só pensa nos da nossa casa, nos da nossa igreja. A gente não pensa numa multidão que está aí sofrendo, numa multidão que está enlutada, numa multidão que perdeu gente para a Covid. Não, ele está nem aí. Sabe quem é que está preocupado com a Covid? Quem já perdeu um parente ou quem já teve a doença. Aí esse não vai para culto lotado.
Conheço, tem um aluno que o pastor dele pegou Covid, menino. Na igreja agora, são vários cultos. As cadeiras são mais de 2 metros. O menino disse para mim, pastor, tudo lá ensopado de álcool. Só porque quem pegou. Tem uns que não pegaram, andam dizendo, não, eu estou fazendo prova de Deus, eu ando sem máscara. É porque ele ainda não foi entubado, botaram aquele bicho de ferro. Se a máscara incomoda, agora você imagine botar um bicho de ferro dentro da boca, até a traqueia aqui. Então, esse homem agora, ele percebeu, para mim não tem mais jeito. O negócio tá feio. E aí, ele lembra, mas eu vou pelo menos salvar a minha família, eu vou pelo menos pedir pela minha família. Eu não estou nem aí para os outros, mas eu tenho 5 irmãos. Então ele diz assim, replicou, pai, eu te imploro que eu mandes para a minha casa paterna, para a casa do meu pai. Ele quer de novo que mande o Lázaro. O pobre do Lázaro, para ele, nunca vai sair de empregado. Nem ele vendo Lázaro do lado de Deus, ele imagina Lázaro abençoado. Então é assim. Tem gente que não muda a visão. Tem gente que parece que foi enfeitiçado. Tem gente que diz, eu nasci nessa, eu morro nessa. Tem gente que está numa doutrina completamente errada. Você fala, mas a pessoa, ela tem uma convicção tão grande que parece que ela é inamovível. Você não consegue alcançar o coração daquela pessoa. É mais fácil você alcançar o coração de um pistoleiro que vem para matar alguém. É mais fácil. Quantas vezes uma pessoa vai para tirar a vida do outro? Já estive pregando assim. E eu estou pregando, de repente uma pessoa para e fica olhando e eu não entendi. E aí depois, um dia um homem chegou para mim. E eu estava pregando. E quando terminou o culto eu vou saindo, ele me chamou e disse, posso conversar com o senhor um minuto? Eu disse, pode. Ele disse, rapaz, eu vim aqui para matar uma pessoa. Nesse bairro aqui. Eu disse, foi mesmo. Ele disse, foi, tá aqui, mostrou a arma. E disse, mas quando eu ouvi as suas palavras aí, o senhor falando, eu esqueci. Eu fiquei aqui, parece que eu estou colado no chão. E ele disse, eu perdi a vontade, eu não vou mais matar não. Ele disse, eu posso ir para casa? Ele pode. Eu disse, continue ouvindo a palavra de Deus, continue lendo. O dia que você quiser vir aqui na igreja. Se muita gente soubesse o bem que a pregação do evangelho faz, ninguém perseguia a igreja. E se nós soubéssemos o poder do evangelho, todos nós estaríamos alardeando aos 4 cantos do mundo esta palavra. O grande problema é que nós estamos criando um ídolo, que é o templo. Então a gente quer pregar no templo. Ninguém quer pregar mais nos ônibus, ninguém quer pregar mais nas praças. O povo só quer pregar no templo. E se possível fazer igual o Silvio Santos, comprar um microfone para ele, para andar aqui. Nós estamos precisando desesperadamente de um avivamento no nosso coração que possa fazer a gente levar a mensagem de Deus por todos os meios, a todos os cantos. Sem essa de estar esperando uma oportunidade em cima de um púlpito, que você olha para baixo, só tem pessoa que nominalmente é crente e que muitos nunca mudaram e que vão ouvir sua pregação e vão dar um bocado de glória a Deus, mas vão sair dali do mesmo jeito, enquanto tem um monte de gente precisando ser transformada e alcançada.
E aí o que acontece? Então replicou, manda, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Ah, agora ele está orando. Ele sabe que não é suficiente ser filho de Abraão. Aí os judeus estão todos arrepiados. Jesus está dizendo, olha, esse homem aqui descobriu agora, do outro lado da vida, ele descobriu que não bastava ser filho de Abraão, que a riqueza era o engano, que a saúde era o engano, que a doutrina que ele aprendeu estava completamente errada e que o que ele devia ter feito era se arrepender. Mas já que ele não pôde se arrepender, ele devia ter ouvido a palavra de Deus. Mas já que ele não ouviu, para poder se arrepender, ele agora implora, manda esse Lázaro lá na casa manda ele ressuscitar, ir lá na casa dos meus irmãos e pregar para ele. Agora ele sabe, precisa ouvir a pregação. Precisa se arrepender. Não é só ser. Aí o judeu já está tudo. Não é assim não. Não é assim não. Onde já se viu um filho de Abraão se arrependendo? Onde? Aí Jesus está dizendo, esse aqui se arrependeu. Esse aqui se arrependeu. E Jesus está dizendo, vocês também vão pelo mesmo caminho. Você que está me escutando, que não quer se arrepender, tenha cuidado. Um dia você vai querer se arrepender e vai ser tarde. Cuidado. Certo? Aí, o que acontece? Respondeu Abraão. Ele faz a segundo pedido. Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é como se chamava o Antigo Testamento. Abraão está dizendo o seguinte, eles têm a Bíblia. Por que ele não ouve aqueles que estão pregando a Torá, a lei, a instrução e os profetas? Por que não ouvem? Por que não leem? Por que não escutam? Por que você não fez isso? Por que os seus irmãos não fazem? Você está me pedindo para ressuscitar alguém ou mandar ele aparecer lá na sua casa? Para pregar para os seus irmãos quando eles têm uma Bíblia, mas eles não querem ler, não querem examinar, não estão nem aí. A Bíblia só serve de enfeite. E aí ele diz assim, ouça, você ouve a Bíblia, você crê na Bíblia, ou você é daqueles que diz, não, em papel tudo se escreve. Que tipo de crença você tem em relação à Escritura? Porque a maior autoridade é a Escritura. A maior autoridade não é o que alguém viu. Ou se você olhar, quase todas as heresias, tem um líder que teve uma visão, que viu um anjo, que viu um mandamento rodeado de uma auréola de fogo. E aí criou um desvio doutrinário. E desencaminhou um monte de gente. Teve um que teve uma visão, foi das 3 pessoas da Trindade. E tudo separado, ele viu logo que foi 3 deuses. Certo? E aí, tá aí. Mas Deus não disse para ele, vá lá na casa da irmã Maria e ouça uma profecia. Ele não pediu assim, pai, mande um irmão contar a visão. Ele disse, pai, mande lá para dar testemunho. A palavra testemunha é a palavra Marte.
é aquele que ouviu, foi transformado, experimentou e por isso pode chegar lá e contar com propriedade, dizer se arrependa, porque eu me arrependi e o negócio valeu a pena. Aí ele diz assim, mas ele insistiu, não, ele não concorda nem com Abraão. Aí Jesus está dando uma alfinetada no povo. Jesus está dizendo, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são diferentes de Abraão. Vocês não concordam com Abraão. Abraão diz uma coisa, vocês dizem não. Igual esse aqui. E o povo lá está... Ou duas coisas. Ou eles não estão entendendo nada, que era muito difícil. Ou eles estão simplesmente se mordendo. Estão lá, calados. Não podem dizer nada, porque Jesus não está citando nomes. E eles não podem se manifestar, porque aí a carapuça vai pegar. Então, mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Agora, ele sabe que precisa se arrepender. E você, já descobriu? Já descobriu que precisa se arrepender? Que ninguém nasce com Deus? Que não existe essa história, não, eu sou de Deus desde menino, desde que eu nasci eu sou dele. Não, todo cristão tem um antes e um depois. Todo cristão tem um antes e um depois. Todo verdadeiro cristão ele diz assim, rapaz, quando eu não era cristão, rapaz, eu era ruim. Jesus me alcançou, me transformou. Hoje eu continuo ruim, mas sou um ruim perdoado. E um ruim sendo transformado pelo Espírito Santo. Ele tem um antes e um depois. Esse rico aqui, o grande problema dele foi esse. Ele nunca teve um depois. Ele passou a vida inteira acreditando. Sou filho de Abraão. Eu vou morar no céu. Ora, eu já sou de Deus desde que eu já nasci de Deus. Eu sou dele. Está pensando o quê? Aí quando ele morre, olha a surpresa. Ele descobre que de Deus ele não tinha nada. Você que está me ouvindo vai deixar para descobrir só quando morrer? Porque eu não prego só para você. Prego para mim. Eu vou deixar para andar com Deus só quando eu morrer? Sou doido. Certo? Aí ele diz assim, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se. Aí Abraão faz a tréplica. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas. Preste atenção a isso. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E o Joaquim Jeremias, que é um teólogo, ele diz assim, exigir sinais é fuga e expressão da não disponibilidade à conversão. Vou explicar de novo, vou ler de novo. Exigir sinais é fuga e expressão da não disponibilidade à conversão. Então ele estava exigindo de Deus. Ele estava pedindo um sinal. Dizendo, olha, faz esse homem ressuscitar e lá na casa dos meus irmãos, que se eles virem um milagre, eles vão crer. E Abraão disse, se eles não creem nas Escrituras, não acreditarão, mesmo que vejam uma pessoa ressuscitada. E foi isso que aconteceu. Quem não creu no ensino do Antigo Testamento, ou creu errado, nunca confiou em Jesus. Mesmo depois de Jesus ressuscitado. Aqueles que compraram a ideia dos fariseus e dos saduceus e do judaísmo da época, nunca creram em Jesus. Nunca. Sempre ficaram na antiga religião, nunca mudaram. Aí tem um que ele era radical, matava, esse era, mas ele tinha um desejo de agradar a Deus, ele não era ruim,
assim, porque queria, ele era zeloso, era Saulo. E aí um dia ele vai atrás de matar cristão, e aí Jesus aparece a ele no meio do caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai no chão. Aí ele se converte. Aí ele resolve, depois de convertido, de perpassado, atingido pela graça, ele começa as suas viagens missionárias. Ele diz: rapaz, o povo foi alcançado pela graça, só prega aqui. Porque até Paulo, a mensagem do evangelho só era para gente de igreja. Escute o que eu vou dizer na conclusão desse estudo. Até Pedro, Deus abençoe, irmão Pedro. Deus abençoe os irmãos aí em Moçambique. Deus abençoe a igreja em Moçambique. Deus abençoe a sua família, irmão Pedro. Deus abençoe, irmã Fátima, minha filha. Deus abençoe. Então, escute o que eu vou lhe dizer. Certo? Ele diz assim: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, se eu não escuto o que diz a Escritura, se eu não creio no que diz a Escritura, a Escritura é que diz que há ressurreição. Então todos os milagres acontecem por conta da Escritura. A Escritura é que faz o milagre. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Fé não vem por oração. Não adianta você orar e dizer: Deus, dá-me fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Aí Paulo, o que acontece? Paulo, quando ouve a palavra de Cristo, ele olha e diz: mas como é que pode? Como é que pode o mundo inteiro estar perdido e os cristãos estarem tudo aqui falando só para gente de igreja? Porque até Paulo o povo só falava para gente de igreja. Era assim. Para quem é que eles pregavam? Para o povo do Pentecostes. No Pentecostes, quem estava ali era judeu, que tinha ido morar fora da Palestina, desde a diáspora, a dispersão, que ocorreu no ano 722 e 586. Então, eles estavam morando em outros países, e aí no Pentecostes eles vinham para 3 festas do Pentecostes, a da Páscoa, primeiro a do Pentecostes, e depois eles vinham para a 3ª festa anual, que era a festa do outono, a festa dos tabernáculos. Então era gente que tinha a Bíblia, era gente que conhecia Deus, e quando ouviu Pedro pregando, se arrependeu. Depois, o evangelho foi lá para Samaria. Os samaritanos eram meio judeus. Eram judeus que haviam se casado com pagãos, então eles eram mestiços. Mas eles também tinham Bíblia, tinham santuário, tinham sacerdotes. É tanto que tem hoje o Pentateuco samaritano. Então eles tinham a Torá, então eles eram gente de igreja. Aí Pedro vai na casa de um Cornélio. Mas Cornélio também era o que a gente chama de temente a Deus. Tinha o judeu, tinha o convertido ao judaísmo, que era chamado de prosélito, e tinha aquele que não era convertido, mas que gostava, que simpatizava, e esse era chamado de temente a Deus. Aí Cornélio era alguém que ouvia, que lia, que orava. E aí Pedro vai lá e prega, e o Cornélio é a casa dele, já conhece o Deus verdadeiro, já vira um anjo, né? E agora é tudo gente de igreja. Então o povo só pregava para gente de igreja. Aí Paulo, o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé. Chega desse negócio de estar pregando só para gente aqui, gente de igreja, gente que já conhece a Bíblia, gente que já tem aí quilômetros de rodagem
pelas igrejas. Aí Paulo agora sai mundo afora. Paulo agora vai pregar para aqueles pagãos do pé rachado. Paulo agora vai correr o mundo. E ele vai começar no ano 48. Ele vai fazer a sua primeira viagem missionária pela região da Galácia. E aí ele vai do ano 46 ao ano 48. Em 2 anos ele funda igrejas em lugares onde ninguém imaginava. Cria o maior problema. Porque agora os gentios estão se convertendo. E aí, como é que vai resolver? Como é que vai morar junto no mesmo lugar? Como é que vão se reunir? Como é que vão conviver? E aí dá uma confusão enorme. E aí Paulo faz a segunda viagem do ano 49, né, ao ano 53, começo do ano 53, e faz a sua terceira viagem missionária do ano 54, final de 53, para até o 57, ou seja, em 12 anos Paulo levou o evangelho ao mundo. Por quê? Porque foi alcançado pela graça. Porque parou com aquela crença de dizer, eu sou filho de Abraão, quem quiser que venha. Não. Ele agora descobre, eu vou procurar os Lázaros da vida, vou procurar os mendigos da vida, vou procurar os enjeitados da vida. E aí ele pega uma doença, e ele vai orar, e Jesus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Para você nunca se exaltar, e para você saber como dói a dor do outro. Tem muita gente hoje que está zombando da Covid, furando o lockdown, porque nunca sentiu a dor, porque nunca perdeu um parente. Deus tenha misericórdia e não deixe você perder. Mas que não seja preciso você pegar uma Covid, passar de hospital em hospital e ver tudo lotado, para você começar a tomar juízo. Então qual é o grande ensino desta parábola? É que se eu digo que eu estou com Deus, eu tenho que mostrar isso com um arrependimento sincero e com um novo caminhar. E com a preocupação com o meu próximo. Então eu tenho que ter 2 coisas, eu tenho que ter amor a Deus, mas eu não posso deixar de olhar para o desamparado, para o necessitado, para o aflito, para o drogado, para aquele que está paganizado, ateizado, para todos os hados deste mundo, para aquele bebê que foi abandonado. Eu não posso deixar, eu não posso imaginar que uma pessoa foi alcançada por Deus e não consegue lembrar do próximo, e não consegue se preocupar. Paulo está pregando lá no final do mundo, doente, e ele sabe que tem uma seca na Judéia, e Paulo sai de igreja em igreja, pedindo uma ajuda para os irmãos da Judéia, e ele levanta uma equipe, porque dinheiro ele sabe que dá problema, então ele tem que levar uma equipe para servir de testemunha. E Paulo pede ajuda para trazer o socorro aos irmãos da Judéia, porque ele não consegue entender um evangelho que não socorre, um evangelho que não estende a mão, um evangelho que não ajuda, uma vida que diz que foi transformada, mas que não se compadece do outro. Mas que imagina que eu estou prosperando, que o testemunho é assim, eu tenho agora 5 empregados, eu tenho 2 carros, eu já fiz 5 viagens. Este não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho segundo o homem, adulterado, famigerado. Este evangelho leva como esse rico para o inferno. Se você segue esse evangelho, que diz que você tem que se preocupar só com você, que diz que você tem que ter Rolex, andar de carro importado, viver em mansão, ter muito dinheiro, ter muita saúde, e que você cada dia tem mais e tem mais, tenha cuidado, porque foi esse evangelho que levou esse rico para o inferno.
E você que está me ouvindo, que parece que a vida deu tudo errado, que parece que ninguém te quis, que parece que o azar baixou em cima de você, que parece que uma nuvem negra para em cima de você e que saúde você não teve a beleza, não teve casa, não teve onde morar, foi desprezado por tudo e por todos, mas lembre-se que o nome de Lázaro quer dizer Deus socorre. E lembremos a nós cristãos que Deus socorre usando a nós. Porque a gente diz assim, Pai, visite os hospitais. A nossa oração é parecida com a do rico. Mande. Ai, ai, ai. E Deus lá do céu, para que eu escolhi você? Para que eu chamei você? Para que eu tenho você como servo se eu tenho que ir nos hospitais? Quem tem que ir nos hospitais somos nós. Quem tem que ir nos presídios somos nós. Quem tem que ir nas praças somos nós. Quem diz, Senhor, visite o leito de dor. Não, quem tem que visitar somos nós. Somos nós que temos que ir lá, dar um ombro amigo. Somos nós que temos que ir lá e dizer, Jesus te ama. Somos nós que temos que ir lá e dizer, você tem dinheiro para comprar um remédio? Porque às vezes a pessoa vai ao médico, mas aí fica pior. Porque o médico passa um monte de medicamento e ele olha e diz, doutor, rapaz, eu fui ali na farmácia do posto, que na propaganda tem tudo que é remédio, na propaganda é tudo lindo, que eu não sei que cidade é aquela. Mas, doutor, quando eu fui ali no posto da realidade, no de verdade, não tem. E doutor, eu também não tenho dinheiro para comprar. E aí aparece um filho de Deus, uma filha de Deus que diz assim, está aqui, o que você não tinha. Quanto é o remédio? Eu compro. Eu compro o remédio para você. Então você não precisa nem pregar. Sua vida já é uma pregação. Então Jesus termina dizendo assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, jamais serão mexidos por qualquer coisa, mesmo que seja um milagre do tamanho da ressurreição. Eu e você temos ouvido a Bíblia, temos ouvido os ensinamentos de Jesus, temos nos arrependido, temos reconhecido a nossa maldade, temos reconhecido que nós não amamos a Deus como Ele merece e nem tampouco ao próximo? Ou será que nós estamos nos iludindo, imaginando que porque nós frequentamos uma igreja, porque nós somos cristãos, já está tudo garantido? Eu vou lhe dizer uma coisa, o cristianismo evangélico não prega que fé mais obras é igual a salvação. Não. A obra de Jesus é perfeita. A salvação é única e exclusiva pela fé. Mas Tiago diz que a fé verdadeira, a fé viva, é uma fé que é operosa, que socorre o próximo, que muda de vida, que abandona pecado, que se arrepende, que estuda a Bíblia e que procura andar segundo a vontade de Deus. Então, eu quero convidar você que não é cristão, a você que está se sentindo abandonado, abandonada, a você que talvez parece que a vida, parece que você nasceu no dia errado, no mundo errado. Parece que você nasceu só para apanhar, parece que tem uma nuvem preta na sua cabeça. Não, não foi assim não. Deus pode mudar a tua história se você se arrepender e nele depositar sua fé.
se você crê que ele mandou o Filho por amor a você. Então, por mais que tenha sido desgraçada a sua vida e incompreensível, você vai começar a compreender, porque ele vai enviar o Espírito Santo para morar no seu coração e vai começar a transformar a sua vida. E você vai ver que vai haver uma mudança. Porque o maior milagre é crer na Escritura. Quando para eu crer, como diz o Joaquim Jeremias, eu exijo um sinal, como os religiosos chegaram para Jesus e disseram, mostra-nos algum sinal. Jesus disse, uma geração má e adúltera me pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado. O único sinal que eu dou é o do profeta Jonas, é o da ressurreição. Porque a palavra de Deus tem que ser estudada com seriedade. E nós temos que olhar para ela e olhar para a nossa vida. E fazer com que a nossa vida se adeque a ela e não ela a nós. Não é interpretar a Bíblia de um jeito que nós possamos continuar do mesmo jeito. Não. Mas é ler a Bíblia e deixar ela nos ler. E deixar ela iluminar as profundezas do nosso ser. E que ela possa nos revelar onde estamos errando, que tipo de doutrina temos crido, o que temos feito, o que somos, onde estamos errados, e que ela possa jogar luz, e quando a gente compreender, a gente diga, Senhor, eu mudo. Senhor, eu quero mudar. Senhor, muda-me. Como diz o profeta, converte-me e converter-me-ei. Então, peça a Deus hoje que te salve, que te perdoe, que mude a tua vida. E saiba, não basta dizer, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou pentecostal. Não. Nós temos que ter uma fé viva que mostra transformação. Nós temos que ter passado pela experiência do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Paulo diz, eu prego o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Então se arrependa hoje. Peça a Deus perdão por tudo que você foi e é. Peça perdão a Ele. E deixe Ele mudar a sua vida. Hoje à noite, nós teremos aula de grego para a turma de quarta e a turma de sábado do CETAD. Então hoje às 20 horas. Então mande essa mensagem para outras pessoas. Compartilha, rapaz. Pega as mensagens aí e compartilha. Vai evangelizar comigo. Vai evangelizar. Porque o Facebook me proibiu de, por uns 3 dias eu acho, de compartilhar. Porque eu compartilho direto. E aí eles disseram, você está compartilhando muito, então a gente vai limitar por uns dias. Então, vai lá você. De vez em quando eles fazem isso, porque eu colo e mando para as pessoas o evangelho. Tem uns que me esculhambam, tem outros que agradecem, tem outros que viram meus amigos. E aí, eu vou fazendo a obra de Deus. Então vem comigo. Pega essa palavra, coloca no WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no teu Face, coloca em qualquer rede social, bota lá na tua televisão, chama os teus amigos para ouvirem. Vamos levar o evangelho, porque é impossível ser alcançado por Deus e não querer ser a mão de Deus e diga, Senhor, eu quero ser a tua boca que fala ao mundo. Eu quero ter a tua mão que socorre o aflito. Eu quero ser o teu pé que leva o socorro. Eu quero ser o anjo que move as águas. Eu quero ser filho teu. Eu quero reclinar no teu peito. Eu quero, no dia do grande banquete, estar junto de ti. E não iludido aqui,
Que Deus abençoe. Fique com Deus e até às 20 horas. Deus abençoe.